no ar mais do programa Sala de Opinião. E hoje nós temos uma convidada muito especial, a doutora Karina Godoy. Ela é coordenadora do curso de farmácia da Faculdade Finca e vem aqui falar sobre a importância desse curso para o estado de Rondônia e para o Brasil. Eu tenho um carinho muito grande pelo curso de farmácia porque eu vivi dentro de uma farmácia, meu pai era farmacêutico e acho que eu sou até meio comprometido com essa história de enaltecer a farmácia, mas é algo assim para mim fantástico. Seja bem-vinda, professora Karina. Muito obrigada. Professora, o curso de farmácia, qual é o histórico do curso de farmácia na Faculdade Finca? O curso de farmácia ele foi autorizado, teve o início, né, da primeira turma de 2004 para 2005. Eu fui aluna da segunda turma de farmácia, então assim como para o senhor é uma questão de muito carinho, vindo já de uma trajetória familiar, para mim também, tanto da trajetória familiar como de todo esse tempo dentro da própria faculdade. Hoje é uma gratidão imensa estar aqui como coordenadora, né? O curso ele teve o início da turma em 2005, então nós já estamos aí com um longo tempo de caminhada e mais atualmente nós tentamos reformular, trazer um curso mais dinâmico, mais atual, para seguir a ordem do nosso mercado de trabalho hoje. Então nós temos um curso mais atualizado, mais digital, com novidades, sempre trabalhando com áreas de integração que levem o aluno a conhecer o seu campo profissional mais de perto. Uma coisa interessante e muito importante para todos nós é que a senhora é formada aqui na Finca, né? Então a senhora, como egressa, né, volta à faculdade para coordenar o curso de farmácia. Isso é um diferencial, isso é muito interessante também. Qual o sentimento da senhora? É muito bom, primeiro porque a gente vê que a instituição, ela confia nos profissionais que ela forma. Então, depois que eu terminei a faculdade, me especializei, fiz o mestrado e retornei como docente, fui muito bem recebida pela faculdade e isso é bastante interessante porque a gente vai trabalhando, né, vai criando um projeto, além de muito carinho, com confiança da própria instituição. E os alunos recebem isso de uma maneira muito boa, porque eles veem que eles estão numa instituição que está fazendo uma formação e que depois vai acolhê-los também. Professora, é algo assim fantástico realmente a gente poder voltar à instituição como coordenador, uma coisa, porque nós sonhamos tanto na formação, sonhamos tanto em fazer farmácia, sonhamos tanto em fazer o curso de medicina, enfermagem, diversos cursos. E quando a instituição nos dá esse retorno, né, convidar para que possamos ser o coordenador no curso, é realmente aquilo que a senhora falou, algo a mais na vida de todos nós, né? E é importante ressaltar que eu não sou a única egressa que hoje é docente do curso. No nosso corpo docente da farmácia hoje, nós temos vários alunos egressos que são doutores, que são professores, inclusive que já estão iniciando até pós-doutorado. Então você vê que são alunos que têm a confiabilidade da instituição, que têm a confiabilidade de outras instituições de estudo também, de campo de trabalho. Então você vê que as pessoas que fazem o curso, que se dedicam e que são formadas aqui, elas conseguem um sucesso profissional no campo de trabalho. Isso é muito gratificante. O que o curso de farmácia, farmácia em si, representa para a senhora? Uma trajetória de vida, né? Tanto do âmbito familiar, né? Vindo já desde o meu avô, que trabalhava com farmácia, e representa para mim uma profissão muito linda, de um profissional que ele compõe uma equipe multiprofissional em saúde, que anteriormente ele ficava um pouco mais isolado ali dentro, ou só dentro da drogaria, ou dentro da farmáciazinha lá do hospital, e quase não era visto, né? Mas hoje em dia a gente tem um outro perfil de profissional, por causa da ampliação das áreas, né, do farmacêutico. Especialmente no estado de Rondônia, a gente tem um privilégio muito grande, que é de ter um conselho de farmácia muito atuante. Então, a expansão que a gente teve aqui no nosso estado, a gente deve muito ao nosso conselho de farmácia também, que é talvez algo que a gente não observa em todas as profissões. Então, eu acho que isso foi um fator preponderante. A farmácia, o curso de farmácia, por exemplo, o farmacêutico evoluiu muito nesse processo, né? Porque nós lembramos muito que, uns tempos passados, a farmácia, ela tinha no interior
sobrevivia com uma dificuldade muito grande, mas era o farmacêutico que era o médico, que era o padre, era o delegado, ele tinha um papel muito importante na sociedade, né? É verdade. E hoje a farmácia, né, ela começou a se aprimorar, né, a sua especialidade, essa profissão, e ganhou um conselho forte, ganhou um regimento forte e uma categoria forte, né? Muito forte. Em uma outra entrevista que nós fizemos com alguns alunos egressos nossos, a gente até brincou, porque a gente às vezes, eu dou meu exemplo, na minha ignorância lá dos 18 anos, quando eu cheguei aqui para fazer o curso, eu pensava assim, eu quero ser farmacêutica porque eu quero ser aquela moça da farmácia, da drogaria, que ganha um pouco melhor do que as outras pessoas, né? E aí já no primeiro semestre eu me deparei, eu falei, epa, isso daqui trabalha com muito mais coisas. Então, a cada semestre do curso, são mais de 70 áreas que a gente tem para trabalhar. Então, eu sempre falo para os alunos, olha, por alguma coisa você vai se apaixonar. É quase impossível você fazer toda essa trajetória do curso e não criar amor por pelo menos alguma das áreas, né? E esse perfil realmente foi mudando, né? Daquele profissional que todo mundo só enxergava ali na drogaria, hoje ele está presente na acupuntura, nas análises clínicas, na gestão de saúde de um modo geral, no leito do paciente fazendo a farmácia clínica, na farmácia de manipulação, que é lindíssimo, né, o trabalho, na farmácia hospitalar. Então são N locais que a gente tem para trabalhar. Aqui no nosso estado, a gente, pela logística, talvez não tenha um único campo de trabalho muito bem enraizado, que é a parte da indústria. Então aqui nós temos as pequenas indústrias, né? As grandes indústrias ficam mais para o centro-oeste, né, do país, por causa do escoamento mesmo da produção. O que não impede dos nossos alunos formados aqui, inclusive a gente tem alunos que são formados aqui, que atualmente trabalham na região sudeste, na região sul, né, nesses outros campos de atuação, que aqui talvez não seja tão... Professora, nós temos aqui na Faculdade Finca uma procura muito grande para o curso de farmácia, de acadêmicos vindo de várias partes do Brasil e de todo o estado de Rondônia. Por que esse diferencial? Porque grande parte desses acadêmicos que querem fazer farmácia procura o curso de farmácia, a graduação da Finca. A Finca ela dá um suporte estrutural muito bom, né? Esses alunos, eles procuram, além desse suporte que a instituição dá, a gente tem também, saiu uma pesquisa no ano de 2015, que farmácia está como sétimo curso dentre as profissões brasileiras, a 7ª profissão brasileira em se tratando de salário, em rendimento salarial. Então você tem uma situação bastante estabilizada, né? E a gente tem também, nessa mesma pesquisa, foi mostrado que quase 95% dos profissionais formados em farmácia são absorvidos no mercado. Então, eu sempre brinco também com os alunos. E quem são esses outros 5% que o mercado não absorve, né? São aqueles que não querem estudar direitinho, que, né, às vezes que acabam desistindo ou que realmente fizeram um curso. Não basta só fazer o curso, né? Tem que estudar, né? Tem que se dedicar. Se a gente falar assim, olha, farmácia é um curso super fácil. Não, a gente está mentindo. É um curso que exige dedicação e muito estudo mesmo. Porque, queira ou não, a gente trabalha com vidas e isso dá uma carga de responsabilidade muito grande. Então, a gente como coordenação e como professor, a gente tenta fazer com que o aluno amadureça aqui dentro da faculdade, não só no aspecto técnico, mas que ele amadureça também como pessoa, como adulto, para que ele chegue no mercado de trabalho com uma postura melhor, né? Eu acho que isso também acaba sendo um grande diferencial do curso, né? Essa simbiose das coisas que a gente trabalha. Pessoal, vamos fazer aqui um pequeno intervalo em Sala de Opinião e já voltamos. Chegou o curso dos novos tempos. Chegou o bacharelado em Segurança Pública da Faculdade Metropolitana. São apenas 3 anos para você se tornar indispensável nestes momentos de insegurança mundial. Agende a sua prova pelo site metropolitana-ro.com.br. Informações 3217-8947. Bacharelado em Segurança Pública é na Faculdade Metropolitana, abrindo novas portas para o seu sucesso no mercado de trabalho.
Voltamos com sala de opinião. E Karina Godoy ao nosso lado, ela é coordenadora do curso de farmácia da Finca. Professora, são várias áreas que o farmacêutico pode atuar. Quais são esses campos? Eu gostaria que a senhora especificasse cada campo de atuação do farmacêutico. Certo. Anteriormente a gente tinha um perfil de profissional formado, que era, segundo a grade do MEC, o estudante ele fazia, se eu não me engano, eram 4 anos, e depois ele tinha que optar se ele ia ser um farmacêutico para trabalhar em drogaria, um farmacêutico de laboratório, ou um farmacêutico industrial ou hospitalar. Então, dentro do próprio curso de graduação, ele já tinha que designar uma única área para trabalhar. E o MEC reformulou isso, ele aumentou o tempo de curso e fez o que a gente chama hoje de farmacêutico generalista. Então, ele sai apto a trabalhar em todas essas áreas e, obviamente, aquela área que ele sentir mais afinidade, mais necessidade, de acordo com a exigência do mercado, ele opta por fazer uma especialização. Mas, hoje em dia, a gente tem um profissional que pode trabalhar nas análises clínicas, na farmácia hospitalar, farmácia de manipulação, na parte de banco de sangue, que mais? Nas drogarias, né, como eu já havia falado, e assim, com outras áreas mais novas, como a acupuntura, a estética, que está se estabelecendo, né, por meio de legislação, inclusive, mais recentemente. E uma área que a gente, às vezes, acaba esquecendo de falar, porque é comum a todos os profissionais, mas que no caso do farmacêutico a gente tem, pelo conteúdo em que se estuda dentro da faculdade, a gente tem alunos que acabam sendo muito bem sucedidos nessa área, é a área de pesquisa científica, né? Que antes não era tão falado assim, até porque o país não tinha grandes avanços, não tinha incentivo. Então, é um dos cursos que pode tranquilamente atuar nessa parte de pesquisa científica. Na nossa região, qual a prevalência, o que mais se destaca dessas especialidades? Olha, aqui na região, a gente tem praticamente 100% dos nossos alunos, eles se formam, eles colam grau já com algum emprego. Já com algum emprego firmado, né? Então, o nosso mercado absorve praticamente 100% dos nossos profissionais. Geralmente, assim quando o aluno sai, o primeiro local que ele fecha contrato são com as drogarias mesmo. E à medida que ele vai conhecendo todas as áreas, isso é por causa da demanda mesmo. Talvez hoje a gente esteja começando a entrar num equilíbrio, mas ainda falta muito profissional para suprir a quantidade de responsáveis técnicos dentro das drogarias que a gente tem no estado. E à medida que ele vai amadurecendo dentro da profissão, ele já vai optando por uma área específica. Então aqui na região a gente tem bastante farmácia de manipulação, farmácia hospitalar, análises clínicas e as drogarias. Como eu disse anteriormente, a parte de indústria, nós temos algumas pequenas indústrias, mas não é o forte do mercado. Professor, uma das coisas que nos assusta bastante é você percorrer as nossas avenidas da cidade, não só aqui no município de Porto Velho, mas em Vilhena, Colorado, Ji-Paraná, todas as cidades que passamos, ver a proliferação de farmácias sendo abertas, de drogarias sendo abertas, numa verdadeira guerra de uma drogaria com a outra, uma farmácia com a outra, parecendo assim algo extremamente banal e deixando transparecer que a doença parece que está prevalecendo, porque não é possível uma população comprar tantos medicamentos, né, se medicar e se automedicar como vem sendo feito no nosso estado. O que está acontecendo com o Brasil, o que está acontecendo com Rondônia, o que está acontecendo com o nosso estado? Isso é realmente preocupante, inclusive quando uma das coisas que eu observo e que entristece, né, como farmacêutica, são as propagandas que a gente vê, propagandas televisivas, televisivas em outros meios, que tratam o medicamento como um produto qualquer, como se não causasse nenhum tipo de reação ruim, né? As promoções que se faz, como se fosse um objeto de comércio, né? Isso é muito ruim, né? Porque a população do Brasil em si, nós já temos um histórico e uma tendência à automedicação muito grande, que talvez também se dê pelo fato da dificuldade do setor clínico, né?
paciente conseguir alcançar o atendimento médico, né? Mas só isso não se justifica, é um hábito, algo enraizado de cultura mesmo, e que o profissional farmacêutico, acho que desde sempre, tenta lutar bastante contra isso, contra a automedicação. Atualmente nós temos muitos problemas relacionados a fármacos, já descritos em literatura, e esse é um problema que tem que ser mesmo tratado com maior vigor, né, pelas autoridades. E existem legislações que, inclusive, delimitam o espaço que uma drogaria poderia abrir, né, a distância de uma entre a outra. Isso não é respeitado e, visivelmente, não é... Eu acho que não tem esse controle, né? Não, mas quem não faria é esse controle? Quem faria isso? O Conselho? A Agência de Vigilância Sanitária. Então, nesse aspecto, ela está dormindo. Acredito que sim. É crítico, né? É uma situação muito difícil. Eu acho que nós estamos valorizando muito, né? Motivando muito a doença, a compra de medicamentos, né? E é interessante as promoções na frente das farmácias, briga uma farmácia com a outra, um coloca um boneco, outro coloca outro tipo de atração. E isso é preocupante para a saúde pública. Eu acredito que falte também alguma legislação mais firme com relação à publicidade, assim como foram feitos com os alimentos, né? Por exemplo, mercado, você não pode colocar nenhum tipo de propaganda que incite a mãe a substituir o leite materno. Isso não tem com relação às medicações e dentro das drogarias raramente é fiscalizado também. Mas, por exemplo, se você pega uma medicação que é de venda livre, uma dipirona que seja, e você coloca ali com um bichinho animado que venha promoção e atraindo a pessoa, isso daí para o consumidor é muito ruim, porque às vezes ele nem está precisando da medicação, mas ele olha e fala, ai, tá baratinho, eu acho que eu vou comprar para ter em casa. E às vezes porque ter promoção de medicamentos, incentivar você levar medicamento para casa é algo muito grave, né? Porque isso estimula as pessoas muito a tomarem medicamentos sem necessidade. Exato. Nossa, com certeza. E é engraçado porque, em paralelo a isso, um dos grandes serviços farmacêuticos atualmente é a atenção farmacêutica. É um outro âmbito que a gente está tentando enraizar no país, que seria o caso de trabalhar a adesão dos pacientes, daqueles que realmente necessitam usar medicamentos e que às vezes não aderem ao tratamento. Então o farmacêutico também trabalha nisso e acaba contrastando, porque a gente vê como que é a cultura e, enfim... Aquele paciente, às vezes, que precisa fazer o controle corretinho da medicação, de hipertensão, de diabetes, de lipidemia, que precisaria usar a medicação corretamente, ele não usa. Mas aí, às vezes, ele pode tomar uma medicação que ele nem precisa por conta própria, ele tem uma facilidade de acesso muito grande, né? Então, a gente teria que remodelar o serviço de uma maneira geral, mas isso a gente só consegue se tiver a ajuda de autoridade, a ajuda de legislação e de fiscalização. E uma preocupação grande que todos nós temos é com relação a você passa numa farmácia, passa numa drogaria, compra uma série de medicamentos, e muitas vezes coloca numa mesinha de cabeceira de sua cama, com crianças pequenas, que as crianças acabam achando que aquilo é bala, começam a ingerir medicamentos. Isso acontece muito, né? As crianças brincar com medicamentos. Exato. O que isso falaria para os pais? Eu acho que a maior parte da educação do filho, talvez ele venha do exemplo. Então, a gente sabe que temos muitas intoxicações por medicações que são vindas acidentais e do descuido. Mas à medida que a criança dentro de casa, ela também observa a mãe, que todo dia o pai, que todo dia toma um comprimido por conta própria, ou toda hora está se automedicando, talvez ela se acidente e se intoxique, mas talvez ela também comece a desenvolver o mesmo hábito. E isso é muito ruim, né? Porque a gente tem que sempre lembrar que a medicação, ela age de maneira benéfica, porém ela está agindo no organismo como um todo. E muitas das vezes a gente vai ter medicações que vai mexer com algo que estava quieto ali, estragando algum órgão, estragando alguma coisa, que poderia muito bem essa criança chegar à idade adulta extremamente saudável. Então, talvez seja o hábito e o exemplo de dentro de casa também, né? Vamos fazer aqui um pequeno intervalo em Sala de Opinião e já voltamos. Chegou o curso dos novos tempos.
Chegou o bacharelado em Segurança Pública da Faculdade Metropolitana. São apenas 3 anos para você se tornar indispensável nestes momentos de insegurança mundial. Agende a sua prova pelo site metropolitana-ro.com.br. Informações 3217-8947. Bacharelado em Segurança Pública é na Faculdade Metropolitana, abrindo novas portas para o seu sucesso no mercado de trabalho. Voltamos com Sala de Opinião, entrevistando Karina Godoy. Professora, o mercado do trabalho tem absorvido bem os nossos formandos? Como que está esse mecanismo, como que está esse movimento de realmente aceitação, né, e ocupação dos nossos profissionais? Nossa, é realmente muito satisfatório, né? A gente já começa vendo o quanto o mercado absorve pela nossa experiência com colação de grau aqui na instituição. Porque a gente tem a possibilidade de colação de grau extraordinária, né? E alguns semestres a gente vê que sobram poucos alunos para fazer a colação de grau. Porque ele entrar no mercado de trabalho logo, né? É. Por quê? Porque eles já têm contrato de trabalho acertado antes, já no último mês de faculdade, eles já acertaram, já tem alguém querendo eles para trabalhar. Então aí a gente acaba fazendo colação de grau extraordinária de vários alunos e aí para colação tradicional ficam uma menor parte da turma. Isso é muito bom, né? Bem satisfatório e significa também que o mercado confia nos nossos profissionais. Na realidade, isso é um quadro só de Porto Velho ou de todo o estado, essa procura pelo profissional? É de todo o estado, de Rondônia. E é um perfil bem característico do norte mesmo. Talvez isso não se aplique na mesma intensidade em alguns estados do sul e do sudeste. E o nosso estado, ainda bem, até o momento, está recebendo muito bem os nossos profissionais. E com relação ao aspecto salarial, já é garantido, por exemplo, entrar no mercado de trabalho, ter um salário razoável, bom? Sim. Uma das coisas que chama atenção na profissão farmacêutica é que a gente tem uma situação salarial já bem estabelecida. E isso para o acadêmico e para aquele profissional recém-formado é um fator de garantia. Porque você está estudando e você quer saber mais ou menos quanto que você vai ganhar quando formar, né? É uma coisa natural de todos nós. E a gente tem um sindicato também dos farmacêuticos que é bastante atuante. Então, foi feito o piso salarial, foi tudo acordado. Então, hoje, a cada X horas de trabalho, a gente já tem a nossa escala salarial, que, na minha opinião, em relação a talvez outras profissões, é um valor bem considerável, um valor bem bacana. Existe já pré-estabelecido uma carga horária para que o farmacêutico possa estar na farmácia? E esse controle, como é que é feito, professora? Nós temos todo farmacêutico responsável técnico, aliás, toda drogaria, se ela estiver aberta 24 horas, em 24 horas ela tem que ter um farmacêutico. Então, em momento algum, a drogaria fica desassistida ou qualquer outro local de atuação nosso fica desassistido do profissional farmacêutico, né? E isso é fiscalizado, diga-se de passagem, muito bem fiscalizado, pelos nossos fiscais do Conselho de Farmácia, que frequentemente estão atuante, né? Passando assim, para conferir, né, o nosso trabalho nesses locais de atuação. E em termos do Brasil não é assim, né? Em termos de... Existe uma escala diferenciada ou é todos igual? É padronizado isso? A legislação ela é nacional, mas aí entram alguns pormenores de cada estado que levam em consideração a quantidade de farmacêuticos, pela quantidade de locais de trabalho, que era uma situação que a gente vivenciava aqui no passado, que a gente tinha muito mais drogarias para uma quantidade extremamente reduzida de profissional farmacêutico, né? Hoje isso já está um pouco mais equilibrado, mas eu acredito que existam alguns estados que talvez estejam ainda na situação, o que é muito ruim, né? Em termos de Rondônia, tem alguns municípios distantes que devem ter dificuldade, né, de poder contratar farmacêutico. Existe ainda um campo bem amplo no estado que não tem farmacêutico? Como que está esse quadro? Ainda temos algumas cidades que são mais distantes, que é mais complicado, porque às vezes
Tem uma dificuldade do profissional querer morar naquele local, mas até o momento, até onde eu sei, não é permitido no estado de Rondônia o funcionamento de estabelecimento, né, de drogaria sem a presença do farmacêutico, né? Então, se estiver contra... Mas também, se não tem um farmacêutico naquela região, não podemos proibir daquela farmácia de funcionar, né? Tem isso também, né? Então, aí são feitos os adendos dentro da legalidade para que possa existir o setor de apoio à saúde e fornecimento de medicamentos. O conselho, ele consegue aceitar, por exemplo, se eu moro num pequeno município aqui do estado, em que não tem, eu sou farmacêutico, tenho minha farmácia, mas não tenho condições de contratar um farmacêutico para estar lá constantemente. Eu não posso abrir a farmácia? Não. Não, porque o responsável técnico da drogaria é o farmacêutico. Não adianta só assinar, tem que estar presente? Não, tem que estar presente. Tem que estar presente. A gente vê, inclusive, alguns escândalos nacionais que ocorrem por desvio de medicamentos. A gente tem a venda de psicotrópicos, né, o mercado negro que existe em torno disso. Então, quem de fato se responsabiliza e quem controla e quem movimenta tudo isso dentro de uma drogaria é o farmacêutico, é ele que tem o conhecimento. Então, às vezes a gente não sabe, a pessoa, ele pode ser um empresário, ele pode ser extremamente instruído, ele pode conhecer também, mas ele também pode ser uma pessoa que não tem conhecimento nenhum, leigo no assunto, que vai sair prejudicando seus pacientes, consumidores, né? Professora, só como coordenadora do curso de farmácia aqui da Finca, gostaria que a senhora falasse um pouquinho como é que a senhora vê esse vínculo da instituição com o acadêmico e com os egressos. Como é que se faz isso? Como que se comporta a instituição e os acadêmicos e os egressos? Essa é uma coisa bem bacana. Então, nós temos várias atividades, como eu falei no início, a gente começou a reformular o curso e trazer algumas novas modalidades de estudo e também reaproximar o egresso, né? Então, hoje em dia nós temos os grupos de estudo que são extra classe, nós temos as ligas acadêmicas, que também é uma modalidade de estudo extra classe, que incentiva o aluno a escrever trabalho científico, a participar de congresso, de simpósios. Eles vêm, inclusive, aos domingos ter aula aqui, e é engraçado porque eles vêm assim na maior alegria, eles gostam. Nós temos também a parte esportiva, né, e de lazer, que é a nossa atlética. Então, dessa forma, a gente começa a fazer com que aquele aluno que se forma, ele não fique, desde que ele esteja aqui na cidade, enfim, por meio de convites, ele não fique tão afastado da gente. Então, ele volta para dar aula nesses grupos de estudo, ele volta para jogar futebol, vôlei com os acadêmicos que estão aqui hoje. E a gente também tem um outro evento aqui do curso, que é a Semana de Integração Farmacêutica, né? Então, já como o nome diz, a gente tenta integrar os alunos e os profissionais formados. Então, eles voltam, às vezes, para ser entrevistados. A gente já fez, em outro momento, aqui na TV Porto Velho, roda de conversa com aqueles que já estão formados, passando tudo isso que a gente está conversando aqui agora para os acadêmicos, como é que está o mercado de trabalho, quais as pós-graduações, especializações estão mais evidentes, e isso é bem bacana. E de formação, a Finca tem proporcionado uma estrutura muito boa. Hoje a gente já tem duas especializações já com turmas formadas, né? Uma é de atenção farmacêutica e farmácia clínica, e outra que se inicia agora é de farmácia hospitalar e farmácia clínica. E a gente tem outros projetos de pós-graduação que já estão em processo de abertura, né? Um de docência do ensino superior, tem também de perícia química forense. Interessante. Legal, né? Eu acho que eu não tinha falado até o momento dessa área de atuação. Mas, inclusive, essa área de atuação é uma das mais rentáveis para o profissional farmacêutico, porque na perícia a gente trabalha em laboratório de ML, tanto da Polícia Federal como da Polícia Civil. E aí a Finca vem já tem o projeto para dar um suporte para esse aluno que ele sai da graduação, ele já começa a ver a área que ele gosta, e ele aqui dentro da faculdade mesmo, ele já tem a possibilidade de dar continuidade nos estudos. Se você quiser fazer farmácia, procure a Finca e terá o curso dos seus sonhos realizado.
E aqui vamos fazer um pequeno intervalo no Sala de Opinião e já voltamos. Chegou o curso dos novos tempos. Chegou o bacharelado em Segurança Pública da Faculdade Metropolitana. São apenas 3 anos para você se tornar indispensável nestes momentos de insegurança mundial. Agende a sua prova pelo site metropolitana-ro.com.br. Informações 3217-8947. Bacharelado em Segurança Pública é na Faculdade Metropolitana, abrindo novas portas para o seu sucesso no mercado de trabalho. Voltamos com Sala de Opinião. E aqui a nossa coordenadora, Karina Godoy. Professora, eu queria que a senhora falasse um pouco mais sobre esses cursos de pós-graduação, porque perícia acho extremamente importante. Eu não tinha tocado nesse assunto anteriormente e eu fiquei até bastante feliz, né? Porque é uma nova oportunidade que teremos aqui para os profissionais. Exato. Eu havia falado da atenção farmacêutica, né? Que é aquela área da profissão farmacêutica que o farmacêutico ele acompanha o paciente mais de perto. Então ele vai ensinar como usar a medicação, é aquele paciente que faz uso contínuo de medicações, ele retorna à drogaria e ele tem um acesso mais fácil a um profissional de saúde, né? Nós não somos o prescritor, né? Porém, a gente acompanha o paciente durante todo o seu tratamento. A farmácia clínica, essas áreas são todas as turmas que a gente tem já pós-graduação bem estabelecida aqui na faculdade. A farmácia clínica é algo que está se enraizando aqui dentro dos nossos hospitais. Foi um pedido, inclusive, dos profissionais que trabalham na nossa Secretaria de Saúde, né? Então, nós tínhamos o projeto e só com os farmacêuticos que são da Secretaria de Saúde do Estado, nós conseguimos fechar uma turma. Porque existe hoje uma necessidade muito grande, não só de hospitais públicos, como particulares também, uma necessidade muito grande do farmacêutico se inserir, de fato, na equipe multiprofissional, dentro da farmácia clínica, de acompanhar as prescrições, de saber, isso influencia inclusive na parte dele de gestão, de saber o que comprar, de saber como conduzir, né, a farmácia. Mas o farmacêutico está bem inserido nesse processo? Da farmácia hospitalar, sim. Da farmácia clínica, ainda não, né? Se torna mais difícil, né? Ainda não está bem estabelecido, né? Até porque nós não tínhamos nenhum curso aqui que trouxesse a base teórica para ele conseguir se inserir com maior confiança nessa área de atuação. E aí, depois disso, nós temos a docência em ensino superior, porque temos também muitos profissionais, a gente tem um perfil, na área de saúde no geral, de profissional que ele é formado bacharelado. E às vezes, dentro de sala de aula, e também com relação à documentação, a elaboração de provas, fazer plano de aula, fazer outros tipos de serviço que são muito inerentes da licenciatura e que nós que somos do bacharelado e da área de saúde talvez não tenhamos tanta habilidade assim. Então, foi uma dos projetos de especialização que nós visamos produzir. A de perícia química forense, como eu já expliquei, a gente tem possibilidade de fazer concursos que pagam muito bem, diga-se de passagem. É difícil ser oferecido um curso de perícia, né? Difícil. Difícil, né? Difícil. Aqui na cidade a gente tem, se eu não me engano, um curso de perícia criminal, mas ela trata, não é uma coisa voltada específica para o laboratório. Ela trata da batida de acidente de carro, o que aconteceu, quantos metros, o corpo, tá, né? Então é uma coisa muito ampla e para a gente como farmacêutico, para quem visa fazer esse tipo de concurso, o ideal é que seja uma coisa um estudo mais específico mesmo. Depois nós temos o curso de doenças tropicais, porque aqui na nossa região, é região amazônica, endêmica de várias patologias. E nós temos aqui na cidade um instituto muito bem enraizado, que é a Fiocruz, que oferece o mestrado e o doutorado, também em áreas mais amplas, né, que foi onde eu estudei. Mas de especialização em doenças tropicais também é a primeira, né, algo assim que o aluno
pode dar continuidade. Então, para quem trabalha na área de análises clínicas e outras áreas da farmácia também, é bem útil. Então nós estamos avançando muito, né? Muito. É uma nova era na farmácia? É uma nova era. É muito trabalho, muito gratificante, mas a gente começa a ver, de tempos em tempos, uma gama de crescimento muito boa e muito satisfatória. Hoje, no estado de Rondônia, e que eu conheço mais aqui da cidade de Porto Velho, a gente tem já um outro perfil de área profissional em se tratando de farmacêuticos. Se eu estou assistindo a televisão nesse momento agora e gostaria de fazer um desses cursos, como que eu faço? Qual o procedimento? Como que eu posso me inscrever e frequentar esses cursos? Nós temos o vestibular da farmácia, que pode ser agendado num setor chamado COPEV, aqui dentro das Faculdades Integradas da Paris Carvalho. E qualquer dúvida que vocês tenham, podem me procurar na coordenação e toda a nossa equipe, que nós estaremos de braços abertos para receber e tirar todas as dúvidas. Nós, inclusive, às vezes, algumas turmas, agora recentemente a gente teve uma turma de quase 60 alunos que fazem curso técnico de auxiliar de farmácia, e eles se interessaram pelo curso. Não, a gente queria conhecer. Não, então vem porque você vai conhecer o laboratório, você vai conhecer a sala de aula, vai conhecer toda a estrutura da faculdade. Mas a pós-graduação? A pós-graduação... Como fazer para se inscrever? A pós-graduação, a gente tem o núcleo de pós-graduação e extensão, que é um setor específico da faculdade para gerenciar todos esses cursos, né? Então, esse aluno ele pode vir até a faculdade também, ele pode vir até a finca, procurar a nossa equipe que fica no núcleo de pós-graduação, no PEX, e lá ele vai ter todas as informações de dias de aula, de valores, de tudo isso. Mas eu não moro em Porto Velho, eu moro no interior do estado, em outro município. Como que eu faço? Aquele aluno que tiver vontade de fazer alguma pós-graduação, ele pode procurar a lista de pós-graduações que nós temos no site www.posfinca.com.br ou no 3217-8900, assim como vir até a faculdade e encontrar com nossa equipe no núcleo de pós-graduação e extensão. Vocês serão muito bem recebidos. E qualquer dúvida pode me procurar também. E tem algum curso já previsto de começar de imediato, professor? No momento, nós temos já as turmas em andamento. A gente tem a previsão para reinício de matrículas agora no meio do ano. Em julho, a gente tem já algumas pré-inscrições e provavelmente novas turmas começam no meio do ano para frente. E o que a senhora diria para aqueles alunos que gostariam de fazer farmácia e ficam preocupados? Ah, farmácia é muito difícil. O que a senhora falaria para essas pessoas? Realmente é um curso que você tem que estudar muito, mas é um curso apaixonante, de muitas áreas de atuação e que a probabilidade de você ser bem-sucedido no mercado de trabalho é muito grande. Então, ele é um curso que vale a pena. Professora, eu quero agradecer a senhora imensamente a sua participação aqui em Sala de Opinião e dizer que está convidada para outras participações. Obrigada. Muito obrigado por ter vindo. Eu que agradeço. E aqui chegamos ao final de Sala de Opinião. Um grande abraço a todos e até o próximo programa.